Bom, vamos começar então falando aí de pessoas, né, que é um dos temas que eu mais gosto, falando de desenvolvimento de talentos. E sempre que a gente recebe convidados na escola, a gente pede para que eles comecem fazendo o seu check-in. Então, o que é o check-in? Você vai falar o seu nome, vai falar, né, a sua empresa, falar um pouquinho brevemente de você e aí a gente começa com as perguntas, ok? Começamos com o Thiago, pode ser? Pode ser. Prazer, boa tarde a todos. Sou Thiago Silveira, diretor de operações da Slaviero Hotéis. Temos 40 hotéis aí espalhados pelo Brasil e nosso foco é o DNA e a hospitalidade, assim como grande parte dos hotéis. Mas isso é o nosso maior valor hoje que a gente trabalha e o segundo deles é pessoas. Sem pessoas, nada disso acontece. Somos só prédios, não é? Cláudio. Boa tarde, pessoal. Sou Cláudio, sou coordenador de Talento e Cultura. Talento e Cultura é como a gente chama o RH na Accor. Sou responsável aí pela parte de desenvolvimento de talentos, de pessoas, para os hotéis premium, mid-scale e econômico no Brasil todo. Hoje um pouquinho mais direcionado aí para algumas praças, São Paulo, BH, Rio e o estado do Paraná. Mas venho também de uma carreira sempre focada em desenvolvimento, programa de trainee dentro da Accor, olhando para todos os níveis. Como o Thiago falou, hotelaria sem gente são só prédios, né? Então, a gente quem dá o toque especial e olhando muito no desenvolvimento e planos de sucessão para a gente continuar subindo as pessoas dentro da organização. Muito bem, então vocês já viram que o tema, né? Vamos falar de gente aqui, né? Como os dois já falaram, hotel sem gente, né? Tanto cliente externo quanto interno não funciona, né? Então a gente precisa cuidar muito das nossas pessoas aí, que são hotelaria, são pessoas cuidando de pessoas. Eu sempre falo isso. Então a gente precisa dar o primeiro passo cuidando das nossas pessoas que estão lá dentro, né? Todo dia com a gente, para que eles também cuidem muito bem aí dos nossos hóspedes. Bom, vou começar perguntando para o Thiago, né? Thiago, quando a gente fala de desenvolvimento interno, né? É sempre importante a gente priorizar o desenvolvimento das equipes que já estão com a gente, né? E depois só buscar externamente no mercado se a gente precisa de uma mão de obra, né? Que no caso não tem. Mas quais são os principais sinais que os gestores eles devem observar para identificar esses talentos? O que você indica, o que vocês têm como prática na Slaviero fazer? Eu sempre olho para dentro de casa antes de eu contratar alguém, né? Isso é o princípio básico. Por quê? Essa pessoa já tem a cultura da empresa. E isso para a gente é 99% do caminho andado. Ter o DNA na veia, né? O segundo ponto que eu sempre olho é a atitude, protagonismo. Se essa pessoa é aquela que na hora que o negócio está pegando, não, deixa comigo que eu vou resolver. E isso já é um grande desafio hoje, porque todo mundo está correndo disso, né? E eu lembro quando eu era recepcionista, eu sempre gostei de resolver problema. Então todo mundo falava assim para mim, dá para o Thiago que ele gosta de resolver essas coisas e a gente não se envolve. E nisso eu fui crescendo muito rápido por conta disso. E aí eu sempre brinco que a gente adquire anticorpos, porque a gente já vivenciou aquilo. Então é bacana que numa situação diferente, a gente já sabe a maneira de como lidar. Então quando eu vou promover alguém ou eu vou alçar alguém em alguma posição, eu sempre analiso o comportamento dela frente a diversas ações, mas principalmente frente às pessoas e relacionamento e a forma como ela lida com aquilo. Se ela tem a atitude mesmo de ser o protagonista, de botar a mão na massa e resolver. Eu acho que isso hoje é o principal ponto que eu vejo para fazer uma promoção. Até porque quando a gente pensa geralmente em promoção, a gente está pensando num cargo mais de liderança já, né? Num próximo passo, né? Então é muito mais comportamental do que técnico, né, gente? Isso é uma falha que eu acho que muitos hoteleiros cometem, né? De promover a pessoa porque ele é muito bom tecnicamente, mas ele não tem, né, a bagagem comportamental que a gente busca. Aí começa a dar ruim, né? Como a gente fala, dá problema. Então, muito bem lembrada essa história do protagonismo. Ô, Cláudio, a Accor, bom, eu sou suspeita, né, que eu conheço tudo, mas vou perguntar, finge que eu não sei a resposta. Quais são os métodos ou avaliações que na Accor, né, hoje é usado, que são mais eficazes para descobrir esses potenciais? Assim, existem avaliações de desempenho, ou, enfim, quais são os critérios aí usados?
Para uma empresa como a Cor, que está com hotéis nas 5 regiões, é muito difícil para nós, dentro de sede, ter essa visão. Então, a gente precisa ter um processo não só de avaliação de desempenho, mas um ciclo de desempenho muito bem feito, né? Onde a gente define metas, contrata junto com os colaboradores, faz um acompanhamento de 1 ou 2 vezes por ano para fazer correções de rota, para dar um feedback, a famosa one-to-one, e aí sim, no final do ciclo, fazer a avaliação de desempenho. Dentro da Cor, a gente tem estimulado cada vez mais essas avaliações, porque para nós é através dessas avaliações feitas de forma coerente e correta que a gente consegue enxergar os nossos talentos. Além da avaliação de desempenho, nós temos também um processo de avaliação de potencial. E aí a avaliação de potencial ela é um pouco subjetiva, mas vai muito da observação que o líder tem com a sua equipe e com os membros dela. Porque é ali que ele vai ver justamente o que o Thiago está falando, o protagonismo, o que aquela pessoa tem feito mais, qual o tipo de desenvolvimento fora do hotel ela tem buscado, desde livros, cursos, interesse, chegar para o gerente e perguntar como é que faz, como é que você fez isso. Isso tudo vai nos acendendo uma luz em cima dessas pessoas para que a gente coloque dentro dos nossos programas de desenvolvimento e a gente consiga sustentar o nosso pipeline de crescimento, o nosso pipeline de continuar subindo, fornecendo internamente os nossos gerentes e subgerentes dentro dos hotéis. Legal. Acho que outros processos, a gente tem também processos de feedback 360 graus para algumas situações, onde ele vai ser avaliado não só pelo seu gestor, mas por pares e pela sua equipe também. Temos alguns processos de mentoria também, então todos os nossos programas de desenvolvimento, desde o programa de base até os programas para subgerentes e gerentes, eles contam com mentorias também, que é também um impulsionador nesse processo. Quando a gente fala de cultura organizacional, talvez para uma rede seja mais fácil, né, de implementar, apesar de ser maior, assim, ela tem uma estrutura já, né, para fazer isso acontecer, né? Que dica que você dá para um hotel menor? Porque a gente sabe que essa questão toda de desenvolvimento, de engajamento de equipe, de se sentir pertencente, né? Uma coisa puxa a outra, né? Tudo está ligado. Mas como que eles podem também, mesmo numa estrutura menor, desenvolver a cultura organizacional e trazer esse olhar de crescimento, possibilidades para a equipe? Eu me criei na hotelaria independente. Estou 9 anos em rede. Então, muito jovem dentro de rede, né? Mas cultura, eu acho que ela é igual, independente do nível de empresa, se ela é de rede ou se ela é independente. Ela tem que ser a base. E a cultura, ela tem que ser reforçada pelos seus valores. E a empresa precisa se apegar aos valores. Empresa que não se apega a valor, ela não prospera. Não adianta a gente achar que o colaborador ele vai entender. Não, ele não vai entender porque ele não sabe qual que é o propósito que isso aqui nasceu, que isso aqui aconteceu. Então, nós precisamos se apegar à cultura. E aí é um negócio meio top-down, sabe? Não adianta... E isso é incentivo diário. Cultura é tipo lifelong learning. É cultivo, né? É cultivo, né? E a gente precisa cultivar. É igual uma planta. Eu preciso regar todo dia, senão ela morre. E cultura é igual. Nós precisamos regar a cultura da empresa todo santo dia. Aplicar os valores na prática, não para ter uma plaquinha super bacaninha que fica lá de missão, visão e valores. A gente segue aquilo ou não? Ou está lá só para ficar de bonito, de planejamento estratégico, né? Então, tem que ser na prática isso. E hotel de independente dá certo. Eu já participei em inúmeros hotéis e a gente implantou isso e dá super tranquilo porque você está ali junto com o time, colocando isso na prática. O time ele absorve, ele compra essa ideia. É o propósito, não adianta. E uma coisa interessante isso que você falou sobre o cultivo, né? Que eu até usei essa palavra aqui, porque eu vejo muito nos treinamentos, nas formações, as pessoas pensam que é um toque de Midas ali, né? Mágica. Você vai dar um treinamento sobre cultura, vai falar sobre os valores da empresa e tudo mais, e vai acontecer uma mágica e no outro dia está todo mundo aculturado já, né? Já não precisa fazer mais nada, nunca mais eu preciso falar sobre isso. E aí a gente começa a ficar frustrado. A gente fala, não, mas eu dou treinamento, Liz. Mas está escrito na parede.
Aí eu falo, se eu perguntar para alguém da sua equipe hoje qual é a missão da empresa que está escrito na parede, você acha que eles vão saber de cor? Eles não sabem, né? Então, e é isso, é top-down, né? A gente tem que viver isso, né? Você quer comentar alguma coisa? Eu acho que cultura é mais ou menos como a educação de um pai para o filho, não adianta você falar. Por exemplo mesmo, é exemplo no dia a dia. Não adianta eu ter os valores, a missão na parede, sendo que no dia a dia não acontece dessa forma, né? Então, vem top-down, mas o CEO, o dono, o presidente, ele precisa exercer essa cultura diariamente, porque ela é cascateada e não adianta você colocar ela numa placa, colocar num caderno, num fundo de tela do computador, porque a cultura é vivida e sentida por cada um. Então, não é raro a gente encontrar, não só em hotéis, eu vim de consultoria, outras organizações. Então, aqui, temos uma cultura de um só time, todos têm os mesmos direitos. Aí você chega na organização, tem a vaga exclusiva da diretoria, tem tudo isso que vai já muito contra. Os diretores almoçam numa sala, a equipe em outra. Então, não adianta você falar que a cultura é de um só time se as pessoas não estão vivenciando aquilo no seu dia a dia. Exatamente. Na Slaviero, nós trabalhamos o Manifesto da Hospitalidade. São 8 princípios que os gerentes gerais que estão lá na ponta, eles aplicam com o time, e a camareira ela aplica isso dentro do apartamento. E nós tivemos a última convenção em agosto, aqui em São Paulo, e eu fiz ao contrário disso. A camareira deixou no meu apartamento lá um bilhetinho, seu Tiago, seja bem-vindo, eu sou a Fátima, camareira do seu andar, e tarará. Aí eu fiz uma carta para ela e deixei um chocolate. Fátima, obrigado por representar muito bem a cultura da nossa empresa. Nós surpreendemos por gestos simples. Isso é um dos itens do nosso manifesto. Eu estou deixando um chocolate para adoçar o teu dia. Aquilo virou um auê naquele dia no hotel e ela deixou um outro bilhete no outro dia para mim. Então isso virou é legal. Um correio elegante esse negócio. É um correio elegante, né? Lá de onde eu venho, eu sou de Floripa, tá? Manezinho da Ilha, por isso que eu tenho esse sotaque meio rápido. E lá a gente tem uma cultura açoriana que diz é o pão por Deus, na época da festa do Divino, que era o correio elegante, tá? Então foi super legal, que foi uma troca bacana, e aí no dia seguinte eu encontrei ela no corredor. Ela olhou, posso te dar um abraço? Eu disse, pode, claro. Então isso conecta as pessoas, e isso é cultura, e cultura conecta as pessoas. Exatamente. Eu posso ficar falando só sobre isso também, a gente pode mudar o assunto aqui, né? Que é maravilhoso, né? Mas, Cláudio, você citou dentro do desenvolvimento, quando você falou dos programas de mentoria, né? Que todos os programas, na verdade, têm um acompanhamento de um mentor, né? Como isso ajuda no desenvolvimento dessas pessoas? Como isso vocês enxergam que é importante nesse processo de construção, né, do desenvolvimento das equipes? Mentoria é uma ferramenta poderosa que a gente tem no desenvolvimento das pessoas. A partir do momento que você tem uma pessoa mais sênior, com mais experiência, qualquer interação que um mentorado tenha com o seu mentor já é um processo de desenvolvimento. Então, o mentor ele tem um papel de estar acompanhando no dia a dia, levantando, muitas vezes, corrigindo soft skills como liderança, comunicação, resolução de conflitos. Ele tem este papel de ir já colocando no seu mentorado novas visões, olhando para próximos cargos, para próximas funções, além de ter um processo de feedback contínuo, um acompanhamento. Então, às vezes, por exemplo, nos trainees da Accor, que eles têm projetos para fazer durante o programa, o mentor, querendo ou não, facilita isso, não deixa ele ficar dando as famosas cabeçadas ali sem sair no lugar, ele já vai mostrando um pouquinho do caminho das pedras, corrigindo um pouco a rota do mentorado. Então, a gente acredita muito, hoje dentro da Accor nós temos, a maioria dos nossos gerentes vieram de base, passaram pelo que essas pessoas hoje estão passando, e nada como contar com a experiência deles, os tombos que eles deram também nessa trajetória, para aliviar um pouco e direcionar um pouco os mentorados, né? Legal. E é muito importante isso que você está falando, porque a gente às vezes cria uma expectativa, né, de que todo mundo pode ser um líder.
Também tem isso, né? E aí, às vezes, a gente investe numa pessoa acreditando que aquela pessoa tem o perfil e a pessoa não tem o perfil. E tá tudo bem, gente. A gente precisa aprender a lidar com essa frustração, né? Que os donos de hotel têm, que os gerentes gerais têm, né? Eu mesma já tentei, por 2 vezes tive essa situação de chamar a pessoa para falar que ela foi promovida, super feliz. Parecia que eu ia ser promovida, de tão feliz que eu estava. E a pessoa olhou para mim e falou, eu? Não, Liz, não. Tipo, não quero não, tô ótimo assim. Não quero esse papel, não. Tá tudo bem para mim, quero sair 3h20, meu horário, eu tenho coisa para fazer depois. Para mim não funciona. Eu queria socar ele, depois eu pensei, cara, tipo, que ótimo que ele falou que não. Imagina se na empolgação ele fala, vou, e daí eu invisto, treino, e daqui a pouco a pessoa, não quero mais brincar. Não sei se aconteceu com vocês já. Eu, quando fui gerente geral pela primeira vez, nós abrimos um processo para recepção e era para chefia de recepção. E eu tinha um recepcionista que ele era ótimo. Todo mundo dava os problemas para ele resolver e ele gostava daquilo e ele atendia de uma maneira brilhante. E aí eu chamei ele e disse assim, André, vou te promover a chefe de recepção, que tu acha? Não conta comigo. Deu assim... Ele já era, mas não sabia, né? Mas por quê? Não, porque eu surfo de manhã. E tu vai querer que eu esteja aqui de manhã e esse horário eu preciso surfar. Deu assim... Aí eu dei aquele bug de tela, sabe? Deu assim, será que eu que estou errado, ele que está errado, nós dois estamos errados? Eu não entendi aquilo. Deu assim, tá bom então, depois a gente conversa. E eu saí, eu refleti sobre aquilo N vezes. E eu cheguei à conclusão que, cara, todo mundo tem o seu ritmo e todo mundo tem as suas escolhas. E cada um escolhe o que quer para a sua vida. Só que a gente demora até chegar nesse nível, sabe? Porque eu vim daquela hotelaria raiz que eu só podia folgar 2 vezes depois de 4 anos. Até então, quem é você na fila do pão para ter 2 folgas? Para, né? Você chegou agora, só está 4 anos aqui. Então, é mudança de paradigma. Acho que ao mesmo tempo, quando aparecem essas pessoas, a gente precisa identificar o que motiva aquela pessoa, né? Se não é um cargo de liderança, é tentar entender qual é o próximo passo que ela pode dar dentro da própria função. Às vezes se tornar um especialista numa implantação, conduzir alguns treinamentos. Então a gente, muitas vezes, sem precisar estar num cargo de liderança, a gente precisa identificar o que motiva aquela pessoa e como que eu posso... Porque pode ser mais para frente que ela caia numa curva de desmotivação por fazer sempre as mesmas coisas. Então, dentro do escopo de trabalho mesmo, a gente precisa identificar e ter claro que quanto mais para cima na organização você for, mais comportamento e menos técnica, né? Então, é comum a gente perder ótimos recepcionistas e ganhar péssimos gestores, né? E muitas vezes porque as competências da liderança é diferente da competência de uma pessoa de operação. Então, a gente precisa ter isso muito claro. E já aproveitando essa dificuldade que a gente sabe que existe, né, hoje em dia em relação às pessoas aí, quais são os desafios, Cláudio, né? Quais são os desafios mais comuns para implementar esses programas de desenvolvimento de talentos dentro das empresas? Olha, Liz, eu acho que o primeiro dentro da hotelaria é o turnover. O turnover é altíssimo, independente, né? Falando Brasil, independente de praça, estava conversando um pouquinho com o Thiago antes, independente de região, de praça, nós temos um problema de turnover, não é exclusivo da Accor, nem da Slaviero, né? Então, é muito difícil, porque muitas vezes a gente investe num programa de desenvolvimento para fazer esse mapeamento e muitas vezes a gente perde essas pessoas por um trabalho com uma escala diferente, um salário um pouco melhor. Então, eu acho que o principal desafio é o turnover hoje. A gente tem desafios que, desde o gerente geral até as equipes, eles olham muito para a operação. O dia a dia operacional consome muito e muitas vezes você tirar as pessoas para participar de formações, treinamentos, acaba impactando diretamente na operação do hotel. Então, basicamente, a gente precisa sim de um apoio da liderança que compre esta ideia e que entenda momentos de ausência, momentos de viagens. Por exemplo, no programa de trainee, nós fazemos uma imersão em alimentos e bebidas. São 5 dias que eles ficam, então eles estão saindo sim do hotel. Então a gente precisa de um apoio da liderança. O turnover, com certeza. O dia a dia deles vivendo operacionalmente. Nós temos diferentes escalas, né? Então a gente tem que olhar também
para pessoas do horário noturno, auditores, etc. Então, isso acaba sempre trazendo um desafio na hora que você precisa montar um programa que seja diverso, inclusivo para todas as pessoas que trabalham nos hotéis. Legal. Tiago, como que na Slaviero vocês organizam esses programas de desenvolvimento, né, versus o que a empresa está projetando? Porque também tem isso, né? Eu lembro que quando eu estava na Accor lá, quando eu entrei no programa de trainee, o meu programa era para durar 1 ano e meio, durou 9 meses, porque eu já fui promovida, porque não tinha gente, aquela empresa estava crescendo muito, estava abrindo muita coisa e precisava, enfim, ter as pessoas, né? Vocês fazem esse cruzamento, né, dos projetos da Slaviero Futuro versus o que a gente tem hoje de mão de obra e como que a gente pode desenvolver isso? Dentro da Slaviero nós temos a Escola de Hospitalidade e temos alguns braços, né? Ela é o grande guarda-chuva de desenvolvimento hoje. E temos alguns braços de treinamento. Então tem um treinamento focado em liderança. Então já tivemos o módulo 1 que foi o ano passado, durou aí quase 9 meses. Passando por todas as áreas, né? E aí quem que participou? Todos os chefes de recepção, assistentes de gerentes e gerentes gerais. A ideia nossa é colocar todo mundo no mesmo quadrado aí para pensar e começar a desenvolver. E aí esse ano a gente trabalhou as soft skills. Líder, vamos trabalhar comportamento. Pessoal da operação, a gente trabalha técnica, né? Então, esse ano a gente tem desenvolvido um trabalho super bacana, trabalhando isso e pincelamos alguns pontos desse e trabalhamos aí com um grande grupo na rede, via YouTube, porque é muito grande o processo, e aí a gente vai mandando perguntas e fazendo comunicações com essas pessoas internamente para o processo andar. Mas basicamente a gente trabalha assim, né? Olhar para dentro e desenvolver essas pessoas dentro dessa metodologia, dentro do nosso grande braço, que é a Escola de Hospitalidade hoje, e tudo isso é focado com o objetivo estratégico que a gente deseja. Então, é aquela coisa da conexão. E tem que fazer sentido, né? Você montar um programa para nada, depois as pessoas não vão ter para onde crescer. Isso também é um perigo, né? Às vezes as pessoas pensam, não, vou montar um programa de trainee. Tá bom, mas aí você vai formar esses trainees para quê? Eles vão para onde? Eles vão ser promovidos ao quê, né? Mas eu não vou abrir tantos hotéis assim, eu não estou nesse processo de crescimento, né? Então precisa encaixar, né, o melhor programa na... Sim, você precisa... cada vez que você abre um programa de desenvolvimento, você está alimentando expectativas nas pessoas de crescimento, de nível, de salário. Então você precisa ter um processo bem claro, e entender para onde que você vai direcionar essas pessoas e entender o tamanho da sua turma, do seu programa. A Lisandra participou do programa de trainees num momento de muita expansão da Accor. Então, a gente, o trainee saía do trainee para subgerente de IBIS. Então, a gente estava abrindo a cada mês alguns hotéis. Então, o programa de trainee foi fundamental para que a gente mantivesse uma cultura, estratégia. Hoje, a gente já não abre tanto hotel. Hoje, a nossa estratégia parte muito para franquias. Então, hoje, dentro da Accor, todo ano a gente vai avaliando para ver qual é o meu pipeline, qual é o tamanho da minha turma de trainee, que eu vou conseguir dar vazão também para as operações. Porque senão você vai acabar represando essas pessoas como trainees, como outros cargos, sem dar este salto tem um investimento, tem tudo, mas você não consegue posicionar aquela pessoa num novo cargo. E uma outra questão também, né, que até eu vou perguntar para o Cláudio aqui, quando a gente fala de programas de desenvolvimento, a gente precisa pensar de uma forma muito homogênea também dentro do hotel, né? Porque, principalmente programas que envolvem desenvolvimento para liderança. Eu lembro que na minha época de programa de trainee, que faz muito tempo, tá, gente? Eu não vou nem falar o ano aqui, que senão vocês vão saber quantos anos eu tenho, então deixa quieto. Mas faz tempo. Minha turma tinha 10 pessoas. 9 pessoas vieram de hospedagem, eram recepcionistas. E eu era a única que tinha vindo de alimentos e bebidas, que eu era chefe de fila na época, né, quando eu entrei no programa. Então, eu era garçonete e tal, e estava como chefe de fila na ocasião. Né? Como que estrutura um programa para que atinja todos esses níveis, né? Que possa um cara da manutenção se candidatar, que possa uma pessoa da governança se candidatar? Como que organiza isso? Bom, você tem que estar alinhado, primeiro, à estratégia da empresa, né?
olhando para cima, ver por onde que a empresa quer caminhar. Então, por exemplo, hoje na Cor nós temos, e acho que na hotelaria em si, um braço muito forte de expandir a parte de alimentos e bebidas. Né? Mas nem por isso, mas quando a gente, por exemplo, continua tendo, Liz, como na sua época, pouquíssimos candidatos, pouquíssimas pessoas que vêm de alimentos e bebidas para participar de alguns programas. Então, primeiro, eu preciso deixar claro os pré-requisitos, o que eu preciso para aquele programa e para onde que eu vou direcionar. Então, se eu preciso de alguém que tenha a estratégia de alimentos e bebidas, eu preciso montar um programa que proporcione isso, porque senão eu acabo excluindo. Né? E eu preciso ir atrás muito mais de comportamentos e potencial do que exatamente no que a pessoa faz. Então, nós já conduzimos uma turma de trainee juntos, então nós temos dentro da turma de trainee recepcionistas, camareiras, garçons, manutenção. Este ano nós temos uma pessoa que vem de manutenção. Então, você precisa olhar para a tua operação ou para os níveis que você está olhando e buscar comportamentos que vão te satisfazer ali na frente. O processo precisa ser claro, né, para todo mundo, pré-requisitos, prazos, avaliação de desempenho. Por exemplo, na Cor nós temos todo o processo de desenvolvimento só é validado com avaliação de desempenho. Para cada programa a gente estabelece uma nota, um potencial ali para ela poder entrar no programa. Então, para que seja homogêneo para todos, você precisa sempre pensar na maneira como fazer esse processo que contemple diversos horários, diversas escalas e momentos. Então, não é raro a gente fazer processos seletivos à noite, né? Abrir algumas exceções para a gente fazer processos à noite. Você precisa comunicar claramente para os líderes o que aquelas pessoas precisam ter para entrar nos programas. Ter uma preparação prévia ali também, sim, né? Dentro da própria unidade, né? Eu sempre falo que a unidade é a própria escola, né? No momento que você tem a oportunidade de também circular, isso eu já ouvi, é muito triste, na verdade. Dando treinamento, né? Eu já ouvi as pessoas falando, não, mas eu trabalho no restaurante, eu não posso entrar na recepção. Eu não posso acessar, porque ali é outra área, eu não posso ir lá. Como que eu vou aprender? Né? Eu acho que, além dos programas de desenvolvimento, nós na Cor fazemos bastante, que é um programa de preparação para esses programas. Então, a gente tem alguns programas de rotação dentro do próprio hotel. Então, por exemplo, para entrar no trainee, você precisa já ter uma visão não mais segmentada do seu setor. Então, nós temos programas que preparam essas pessoas para que elas cheguem como candidatos mais fortes. Olhando até para a inclusão e diversidade. Não adianta eu colocar simplesmente por cota alguma inclusão, alguma diversidade, porque ali na frente eles serão cobrados por investidores, serão cobrados por entregas. Então, hoje a gente trabalha muito mais preparando essas pessoas para que elas estejam preparadas para entrar num programa muito mais como um elevador social. E acho que nós da hotelaria temos um grande diferencial, que é poder fazer isso, né? Pegar pessoas da operação, muitas vezes sem ensino superior, e fazer esse movimento de elevador social mesmo. Tiago, qual que são as diferenças entre criar um programa para desenvolvimento de cargos operacionais e criar um programa para desenvolvimento de líderes? Total comportamento, né? Soft skills. Trabalhar a forma de como ele vai lidar com gente. Porque uma coisa é aquilo que nós falamos aqui antes, né? Eu virei líder e agora? Né? Vou ter que continuar a ter esse mesmo procedimento, essa mesma forma de pensar e de atuar? Não. Agora você é responsável por criar outros líderes. E isso eu acho que é o grande ponto de diferença e de chave de entendimento, né? Agora eu sou líder de alguém. E agora o que eu faço com esse alguém? Então eu preciso desenvolver essa pessoa. Então, o nosso papel hoje, para os liderar, para essa área de liderança, é fazer com que eles pensem dessa maneira e a gente traga conhecimento para eles nessa questão de abordagem comportamental. Do time operacional é o dia a dia, é o técnico, é o procedimento operacional padrão. Como que limpa, como que faz a cama, como que envelopa, como que atende room service, como que atende recepção, né? Até a gente estava conversando ali antes, eu e o Cláudio, com a mudança geracional,
Hoje ninguém mais lê os tais procedimentos operacionais. Eu lembro quando eu entrei no hotel, eu tive que ler aquilo. Era um negócio que parecia uma Barça. Era uma Barça, assim, sabe? E hoje o pessoal não lê mais. O pessoal uma que não tem mais interesse. Segundo, que não tem mais, não digo tempo, mas despertar o interesse para entender aquilo ali. Então, nós mudamos a abordagem dentro da Slaver hoje e a gente faz vídeos curtos daquela tarefa. Eu ia falar, às vezes é a forma de apresentar, A forma de como que não conversar. conversa mais com esse público de agora, né? E aí o que a gente fez? Montamos os pontos críticos de cada atividade. Tá, quais são os pontos críticos de um check-in? O check-in a gente tem isso, beleza. Vamos fazer então um vídeo relacionado a isso. E aí a gente monta no máximo de 1 minuto e meio, 2, e sobe para a nossa plataforma EAD. Então isso tem dado um resultado super bacana. A gente acaba trazendo essa questão da padronização e na hora da implantação isso ajuda muito. Senta todo mundo, vamos ler. Vamos entender. E quem quer ler, tem um arquivinho de suporte lá de PDF. Então isso tem dado super certo. A gente estava falando que no mapeamento dos talentos, até neste processo começa a aparecer as pessoas que assistem o vídeo de 2 minutos e falam, eu quero mais, aonde que tem mais, aonde que eu posso ler mais? Então, a gente não precisa, né, as organizações não precisam se dobrar perante a nova geração, etc., mas precisa se adaptar. E nessa adaptação, naturalmente, vão saindo as pessoas que têm mais potencial, que são mais interessadas mesmo. Considerações finais, meninos, últimas palavras aqui para o encerramento do nosso talk tão maravilhoso. Poderíamos ficar aqui, horas, né, gente, falando disso. Esse é um assunto que, se deixar, acho que a gente passa a tarde toda aqui falando, mas agradecer seu convite, Liz. Falar de pessoas, de desenvolvimento, para mim é um prazer mesmo. A gente vai conhecendo gente, conheci hoje o Thiago aqui, a gente já trocou algumas figurinhas, então só agradecer aí a presença de vocês. Depois na Escola de Hoteleiros tem lá... Quer deixar seu contato, LinkedIn, alguma coisa? Vou deixar, aí na escola a gente divulga também, siga lá a Escola de Hoteleiros, meu LinkedIn é Cláudio Cofone, como está aqui, com 2 Fs e no final, Júnior, tá? Porque meu pai também é de RH e também Cláudio Cofone. Então, Cláudio Cofone Júnior, podem me seguir lá, que de vez em quando dou uma sumida, mas tento sempre estar alimentando ali com algumas coisas. Obrigada, Cláudio. Liz, só agradecer a participação, acho que é importante esse bate-papo, é uma honra estar aqui. E como contribuição final, eu digo para as pessoas que elas invistam nas pessoas. Invistam, não deixem de investir. E o segundo ponto é saber ouvir. Isso eu acho que é o maior ponto da liderança. Não adianta eu sentar com o liderado e eu falar e ele vai embora, né? Mas é eu sentar e entender ele. O que está acontecendo de verdade, né? E ali a gente saber ouvir e entender isso de uma maneira bastante tranquila, né? Então eu acho que saber ouvir eu acho que é uma grande contribuição. Muito obrigada. Palmas aqui para os nossos convidados maravilhosos. Muito bom.